Loki nem vai estar em Vingadores Guerras Secretas. Chega ao fim a série mais aclamada do universo Marvel até então, com tudo apontando que não veremos mais o Deus da mentira, da trapaça, Deus das histórias ou Deus do tempo. Mas por que fizeram isso com ele nesse final? Você é diferente. Por quê? Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu, e parece que Loki acabou de vez, e seria um encerramento incrível, vamos combinar. É um glorioso propósito de sacrificar a própria liberdade. Final tão bom para um personagem do CM quanto foi o do Capitão América, digo sem medo. E eu digo isso não é porque esse episódio final e a maioria da temporada foi muito boa, não. Não é porque teve uma trilha sonora incrível, não é porque foi bem filmado, não é porque foi bem atuado. Eu digo isso principalmente, meu povo, porque esse personagem era um que tinha duas características muito marcantes e conflitantes, algo que ele sonhava e algo que ele temia. Eu me lembro bem em Thor 1 que o Loki, desde o início, tinha um comportamento que me deixava bem intrigado. Eu era mais novo, né? O filme é de 2011, tem mais de 10 anos aí. Então eu meio que não procurava me aprofundar também no que isso significava. Mesmo sabendo que ele era o vilão do filme, eu me lembro de ter gostado e estranhado como ele parecia mesmo querer lutar ao lado do Thor e dos seus amigos. Thor, pare e pense. Olhe em volta, estamos em menor número. Coloque-se no seu lugar, irmão. Isso porque ele fazia tudo que fazia, a gente já sabe, hoje em dia principalmente, porque queria se sentir amado, por conta de uma carência proveniente só de dúvidas, que só aumentaram quando ele se tocou que sequer era cotado para ser o rei de Asgard e ainda descobriu que era adotado, filho de uma raça que ele odiava e que ele tentou aniquilar para provar para o pai que estava do lado do pai, não do lado de onde ele veio realmente. Por que fez isso? Para provar ao nosso pai que eu sou um filho digno. Lógico que com um menino mimado, com comportamento meio adolescente revoltado, o Loki escolheu caminhos muito confusos e errados para isso. E depois de perder pro irmão, a fúria só aumentou, não tinha como. Que ele queria cada vez mais, e dá para perceber, tanto em Vingadores quanto no segundo Thor, Mundo Sombrio, que o objetivo era machucar as pessoas que amavam ele, até porque ele não acreditava nesse amor que vinha para ele. Então, cada vez mais virou meio que uma paranoia o negócio de ter um lugar para ser rei, ter o seu próprio reinado, nem que seja na Terra, um planeta que ele não conhece. Eu deveria ser rei. Por isso tomo o mundo que eu amo como recompensa por ter sido rejeitado. E ó, não tô dizendo aqui que o Loki não tinha sede de poder, não, ele tinha, mas era uma sede de poder fruto de uma frustração, meu povo, e de um bom terapeuta que não tem em Asgard. Torcendo muito pra Valkyria ter cuidado desse problema em Nova Asgard. Isso não é culpa minha. Bem-vindo de volta. Ter o trono era o sonho. Tá sozinho, o pesadelo. Eis que o final do personagem uniu as duas coisas, o que ele mais desejava com o que ele mais temia. O Loki não aceitou ser aquele que permanece, e esse final não podia não ter acontecido lá na primeira temporada, como eu vi gente comentando na internet. Poderia se ele tivesse matado a Sylvie, e eu realmente pensei que ele ia fazer isso. Até porque depois daquela conversa com o Mobius do passado, do episódio 1 da temporada 1, parecia mesmo que esse era um caminho que poderia ser o correto, ou pelo menos o único. O menos ruim, vai. O mais difícil a se fazer era o que precisava ser feito. Então você vai ter que me matar. E tem muitos fardos no meio disso tudo. Um dos fardos que eu notei em poder controlar o tempo é que ele fica realmente em posição de voltar se algo der errado, mas nem sempre voltando é possível consertar as coisas. E o legal é que eles não caem no óbvio. Ah, é o destino que não dá pra mudar. Ou às vezes até caem, mas não de uma forma comum, de uma forma mais lúdica. Eles não chegam a conversar didaticamente sobre isso, simplesmente vão mostrando que não tinha outro jeito. E esses loopings temporais, né, meu povo, poderiam deixar qualquer um maluco, mas não o Loki.
porque ele sempre acreditou em um glorioso propósito para ele. Esse cara sempre teve objetivos. Pois é, eu tenho uma lista de seres e pessoas de outros reinos que podem ser uma ameaça para este mundo. Seu irmão adotivo Loki é uma dessas pessoas. Só que esse propósito, na verdade, passava longe da vilania e do egoísmo que a gente estava acostumado a ver nesse personagem. O Loki precisava ser herói. O próprio Loki mais velho, que ele encontrou no vazio lá da AVT, acho que vocês lembram, já falava um pouco sobre isso. Na verdade, ele compreendeu qual era o propósito. Aonde quer que eu fosse, apenas a dor me acompanharia. Então, eu me removi da equação. Pousei em um planeta distante e me mantive lá isolado, sozinho, por muito tempo. Ele entendeu que precisava ter aquele sacrifício para que suas outras duas versões pudessem fazer o que estão fazendo, o que fizeram nesse final. Poderiam passar pelo Alioth para que isso acontecesse. Aliás, falando no monstrão, que final, hein, pra Hensley? Ela pode ter ido embora de vez. Tal qual o pai do Kiko, do Chaves. Federico, meu marido. Que já descanse em pança. Descanse em paz. Em pança? Porque foi comido por um tubarão. O Ravonna vai aparecer da próxima vez montada lá, ó, num Alioth. Pensou a montaria? Aí a bicha vem com tudo, num Vingadores da vida aí. Eu digo Vingadores porque tem que ser em alguma outra produção. Não vai ter temporada 3 de Loki. O excelente principal roteirista da série, o Eric Martin, garantiu terem contado a história que queriam com 2 temporadas e que não havia por que continuar. Mesma coisa com Tom Hiddleston. Foi no Tonight Show e, apesar de não parecer que ele bateu o martelo, teve o lance dele fugir da pergunta sobre Deadpool 3, se era tipo a continuação direta de Loki, mas ele disse que ali o fim da segunda temporada parecia ser o fim da jornada de 14 anos desse personagem com ele. Então, povo, pode ser mesmo uma despedida, mas isso não vai acabar, porque a gente tem um universo compartilhado e as coisas precisam continuar. É um fechamento de ciclo que sem dúvida emociona. Pode ou não ser a despedida do Tom Hiddleston no personagem da sua vida, ou apenas mais um preparativo para o que está por vir. Eu sei que tipo de Deus eu preciso ser para vocês. O que vai acontecer é meio difícil dizer, mas eu gosto muito daquela teoria de que o Loki poderia sim ser o cara que vai reunir os Vingadores para essa saga multiversal, pegando o Deadpool, talvez a galera que já morreu, já que tem muitas linhas do tempo, e formando uma baita equipe. Só assim o Kang cairia. Tudo que você chama de vida vai acabar. Talvez não queira que ela veja isso. Mas dessa vez a gente não ficou com aquele gostinho meio amargo quando apontaram para o futuro no final, não é não? A gente teve isso, eu comentei em Quantumania, em The Marvels, mas aqui não. Dá para apontar para o futuro e ser bom. Expectativas podem ser criadas, mas é preciso que a produção que estamos vendo se complete, seja toda redondinha, como foi em Loki. Não dependa do que virá para fechar muito bem. O que vai vir pós isso são os bônus. Então sim, povo mio, solidão é o tema. O Loki escolheu ficar sozinho porque desde o início isso era debatido nas entrelinhas, isso era falado, o quanto ele tinha esse medo. E essas 2 temporadas, para falar a verdade, foram sobre isso. Espero que saiba que você merece ficar sozinho e sempre vai ficar. Loki sempre foi sobre Loki. Não sobre os feitos e defeitos, sobre ele internamente. Multiverso, novos e ótimos personagens foram as ferramentas que eles escolheram para mostrar um pouco mais desse vilão que sempre nos pareceu tão cruel, eu diria, mas que terminou essa jornada consagrado. E preste atenção, não é só humanizar não, é mostrar uma boa essência. O Thanos, meu povo, é humanizado. Nós o entendemos como vilão, ele faz sentido, mas nada tira as maldades e a psicopatia dele. O aquele que permanece realmente viu no Loki uma forma de sair daquela própria prisão que ele estava, algo que o poder de entender o tempo e o multiverso o colocaram. Eu acho que ele queria o bem, mas foi no custe o que custar. Custe o que custar. Não esse. Ele é diferente dos Vingadores. Ele é frio. E isso faz dele vilão. Ele fazer as coisas sem se preocupar com sentimento alheio, sem se preocupar com outras vidas sendo tiradas, mostram
que ele não estava preparado para o poder, que o poder o corrompeu também. O cara é simplesmente insano e por ter perdido a noção de humanidade, jamais pode ser comparado com o Loki. O resultado dessa equação permanece o mesmo. O herói dessa série não escolheu aquele destino apenas por ser heróico se sacrificar. Ele escolheu porque ele entendeu que já tinha tudo o que ele queria desde o início, desde Vingadores 1, desde a infância. Loki foi vilão, matou pessoas, fez tudo o que fez porque temia não ser amado. No momento que ele se sente bem-vindo, encontra o seu propósito, ele consegue ser o herói. Foi assim na linha do tempo sagrada, quando Thanos o matou. Vai ser... Meu Deus! E foi assim agora, com ele se tornando aquele que permanece. O Loki não podia ter um felizes para sempre, meu povo. Seria injusto. Ele teve um final satisfatório. Ele teve o final que ele queria. Mas não foi um final feliz. Assim como Tony Stark, que eu comparei com ele já no episódio 2, lembram? O Loki precisou abdicar da própria vida pelos outros, pelos que ele amava. E é sempre assim, na jornada de herói e de um anti-herói, quando as pessoas que estão escrevendo entendem aquele personagem. Tudo bem que Dragon Ball não é exemplo pra nada, né? Que ele virou uma série infinita em que ninguém morre, etc, etc. Mas eu vou citar como exemplo. Pra mim, o auge do Vegeta, o cara maldoso que descobriu o amor em outro planeta, foi na saga do Majin Buu. Vegeta luta pelos seus entes queridos. Lembram? Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. O cara se sacrificou pela família que encontrou com Goku e companhia. Consequências precisam ser relevantes para esse tipo de personagem. E para quem não sacou direito, o que o Loki fez foi harmonizar as linhas do tempo com o seu poder lá que ele sempre teve. Ele sempre foi um feiticeiro. Só que foi um plus a mais, né? Depois que ele conseguiu começar a lidar com o tempo. Então ele harmonizou bem melhor que as harmonizações faciais das celebridades por aí. Fez algo que o Kang não tinha conseguido fazer ou simplesmente nem queria fazer, eu acho. O formato da Árvore da Vida, a Yggdrasil, só dá um charme a mais pra essa cena, não é não? Buscando referências nas origens nórdicas dele e mostrando que ele optou por manter todas as vidas. Graças ao Loki, a Sylvie conquistou o livre-arbítrio que ela tanto sonhava. O Mobius teve a oportunidade de escolher, e ele não escolheu a AVT, como até o Loki chegou a imaginar. O Mobius realmente queria uma vida, mas a falta de opções e de liberdade para poder escolher isso nunca o fizeram pensar mais sobre. Todos os outros parecem continuar na autoridade de variância temporal, que ficou de pé, graças ao Loki, mas com novos propósitos. Nada de ficar podando linha do tempo, podando pessoas. O Loki salvou o multiverso para ter vida, pra galera poder viver, para ter liberdade. Ele não salvou uma, duas, três vidas, ele salvou trilhões, vidas infinitas. O objetivo da VT agora é impedir que a liberdade das linhas temporais sejam retiradas novamente. Por isso que eles estão monitorando lá as variantes do Kang, do aquele que permanece. Tanto é que citaram o que aconteceu em Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Recebi alguns relatórios sobre variantes daquele que permanece. Alguma delas já sabe que existimos? Não, acho que uma delas causou uma pequena confusão em um reino adjacente ao 616, mas cuidaram disso, então tá tudo bem por enquanto. Tá tudo preparado ali para uma guerra multiversal, porque os Kang não vão parar. Então tá tudo preparado para Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas. Só que o lado de cá agora tem um ponto de apoio contra os Kang. O lado de cá tem a AVT, que ele tinha criado, ou pelo menos uma versão dele. Só que uma nova AVT. 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 ABC. Toda criança tem que ler e escrever. E ainda tem o risco. Ele completou o ciclo. Sair dali pode dar muito ruim. Experiência própria de outro Loki. Como a AVT achou você? Me senti solitário. E lembrando, viu, meu povo, o Loki voltando a aparecer não significa que ele vai chegar lá pros Vingadores, ó, volta no tempo, Tony Stark tá vivo, ó, volta no tempo,
Steve Rogers está novinho de novo. Ele não pode fazer isso. Ele faz as mudanças temporais, muda eventos, para o tempo e todos esses poderes porque ele está em um local deslocado da linha do tempo. A AVT é totalmente fora, lembrem-se disso. Dentro das linhas, da sagrada ou das ramificadas, tudo é diferente. E esse controle é impossível. Nada mais justo que com uma série dessa sobre tanta coisa temporal, a gente acabe com o velho ensinamento do Hulk em Vingadores Ultimato sobre como funciona o tempo. Agora que a gente não tem mais a AVT pra gente ficar vendo semanalmente, como funciona fora, nas outras linhas do tempo, na Yggdrasil do Loki lá. Se você viaja ao passado, o passado passa a ser o seu futuro. E seu antigo presente passa a ser o seu passado, que agora não tem como ser alterado pelo seu novo futuro. Exato. E é isso, meu povo, um final magistral, um final majestoso para uma série fantástica, uma série diferente. E é por isso que eu digo, não caiam nessa história de o gênero saturou. Tem muita gente que só vai no bonde. Falaram, tem muita gente falando isso, então deve ser verdade. Não, tenham suas próprias opiniões, assistam as coisas. O gênero de super-herói não saturou, sabe por quê? Porque super-herói não é gênero de cinema. Ao meu ver, Loki tá muito mais para um sci-fi da vida, uma ficção científica misturado ali, do que para uma série de super-heróis. Do mesmo jeito que o filme Thor Love and Thunder, que tanta gente odeia, meu Deus, é o pior filme do mundo, e não é o pior filme do mundo. Ele é uma comédia pastelão. Uma comédia pastelão, como tantas outras que tem por aí. Goste ou não goste, é o que é. Herói não é gênero. Vejam isso, Loki é a prova disso. Guardiões da Galáxia é de um jeito, Loki é de outro. Invasão Secreta, mas é ruim, não sei o que. Eu não gostei também, Invasão Secreta. Eu achei que foi um desperdício. Já falei várias vezes aqui, em vários vídeos aí, você pode ver o que eu achei de Invasão Secreta. Mas é um outro gênero, é uma outra forma de contar uma história que envolve super-heróis sim, mas é diferente. Então não existe esse negócio de saturar. Não satura porque são vários gêneros. Se saturou, o que está saturando é o cinema. E aí é perigoso, porque saturar o cinema, como é que a gente fica? Eu fico comendo minha empadinha de beijinho aqui. Olha o recheio, que bonito. Bom, viu? Para saber mais sobre tudo da Marvel, outros assuntos que eu também gosto de falar aqui, se inscreve no canal, dá like no vídeo, faz tudo que tem pra fazer e não esquece de espalhar pra geral. Quase que eu derrubo minha empada, meu pedaço. Mas fala pra geral que tem um cara que faz um canal, tá precisando de view, de engajamento, que tem uma edição massa, e o canal tá tentando fazer mais e mais conteúdo, e tá tendo muito conteúdo, e que precisa de gente que goste realmente de discutir coisa nerd de uma maneira massa, de uma maneira divertida, se divertindo e divertindo quem tá junto aqui nessa comunidade. É isso que eu quero pro futuro. Like, comentário, compartilhamento e vamos embora para cada vez melhor, um propósito glorioso. Foi mais um vídeo pra conta. Muitos propósitos são mais fardos do que glórias. E confie em mim, você nunca vai querer ser o cara que evita o propósito porque não vai querer viver com esse fardo.